Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal. Quem está falando aqui é o professor Eudes. Eu já quero pedir para vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações para receberem as próximas aulas. A nossa aula de hoje vai ser sobre conjuntos. Bom, gente, para a gente poder falar sobre conjuntos, como é uma ideia muito antiga, nós falamos em conceitos primitivos. O que é um conceito primitivo? É um conceito autoexplicativo, que o próprio conceito se autodefine. E dentro da teoria de conjuntos nós temos três conceitos primitivos. O primeiro é o conceito de conjunto, que seria um agrupamento de objetos distintos, uma reunião de objetos. O elemento, que seria cada parte integrante desse conjunto, cada parte integrante dessa coleção. E a pertinência entre elemento e conjunto, que é a relação que associa o elemento ao conjunto, que diz se o elemento pertence ao conjunto ou se ele não pertence a esse conjunto. Nós podemos relacionar um objeto e um conjunto através da relação de pertinência. Ou seja, se x faz parte do conjunto A, dizemos que x pertence a A. Lembrando que nós temos esse símbolo aí, ó. Parece um ezinho, na realidade é um epsilon. E sempre que nós vemos essa simbologia, nós lemos x pertence a A. Se o elemento y não pertence ao conjunto A, então escrevemos y não pertence a A. O epsilon Cartago. Os conjuntos são geralmente expressos por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas. Para descrevermos um conjunto, podemos explicitar todos os seus elementos entre chaves, ou podemos definir uma propriedade que todos os elementos do conjunto seguem. Então nós temos assim algumas notações matemáticas para escrever esses conjuntos. A primeira delas é por extensão, também conhecida como representação tabular. Como é feito isso? Listando os seus elementos, todos um por um. Esse tipo de representação é melhor para conjuntos que sejam pequenos e finitos. Nós temos também a compreensão, que define um conjunto através de suas propriedades, através das propriedades de seus elementos. E nós temos a representação gráfica, também conhecida como diagrama de Venn. No caso, é uma maneira mais ilustrativa de demonstrar um conjunto. Adentrando um pouquinho mais sobre a representação tabular. A notação padrão em matemática lista os elementos separados por vírgula e delimitados por chaves. O uso de parênteses ou colchetes é incomum e, em determinados contextos, considerado até incorreto. Um certo conjunto A, por exemplo, poderia ser representado como A, aí abre chaves, 1, 2, 3, separados por vírgulas, fecha chave. Como a ordem não importa em conjuntos, isso é equivalente a escrever, por exemplo, A igual, abre chaves, 1, 2, 2, 1, 3, 2. Como todos os elementos dessa segunda escrita estão na primeira, então nós dizemos que esses dois conjuntos são iguais. E por isso nós convencionamos em nunca escrever elementos repetidos nos conjuntos. Sempre que um elemento aparece duas vezes no conjunto, eu convenciono escrever apenas uma única vez. A representação por propriedade. Um certo conjunto A também fica definido, ou determinado, ou caracterizado, quando se dá uma regra que permita decidir se um objeto arbitrário pertence ou não a A. Por exemplo, a frase B é o conjunto dos triângulos retângulos define perfeitamente o conjunto B, já que se permite decidir se um objeto qualquer é ou não elemento do conjunto B. O mesmo conjunto A do slide anterior poderia ser representado por uma regra. A é o conjunto dos elementos x, tal que x é um número inteiro, tal que 0 seja menor que esse número e esse número seja menor que 4. Lembrando que o nosso conjunto anterior continha os números 1, 2 e 3. São números inteiros que estão compreendidos entre 0 e 4. Ou ainda, A é o conjunto dos elementos x,
tal que x é um número natural, tal que 1 seja menor ou igual a esse número, e esse número seja menor ou igual a 3. São outras formas de representar aquele mesmo conjunto que a gente representou no slide anterior. Ainda tem uma terceira forma de representar os conjuntos, através dos diagramas de Euler-Venn, ou simplesmente diagramas de Venn, que são representações gráficas, são utilizadas mais para apresentar a ideia, não para escrever a ideia. E como ficaria? Um conjunto é representado por uma linha fechada, que não se cruza, e os elementos do conjunto ficam dentro dessa linha. Nós temos alguns conjuntos especiais. Um primeiro exemplo de um conjunto especial é o conjunto vazio, que pode ser representado por uma dessas duas formas que estão aí ao lado. O círculo cortado ou as chaves vazias. E qual a definição do conjunto vazio? É aquele que não possui elemento algum. Um exemplo. Temos o conjunto O. O conjunto O é o conjunto dos elementos x, tal que x é o osso do esqueleto interno do Aedes aegypti. Quem está acompanhando a nossa aula nesse momento deve estar pensando, peraí, mas mosquito tem osso? Aedes aegypti é um mosquito da dengue. Ele tem osso? Não. Então, se ele não tem osso, o conjunto formado pelos ossos do esqueleto do Aedes aegypti é um conjunto vazio. Da mesma forma, o conjunto P, que é o conjunto dos elementos x, tal que x é palavra proparoxítona não acentuada na língua portuguesa. Se você for buscar aí, você não vai encontrar nenhuma palavra que seja proparoxítona, ou seja, tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba e não tem acento. Todos têm acentos. Então, esse conjunto aqui é um conjunto vazio. Um outro tipo de conjunto especial seria o conjunto unitário, que por definição é aquele que possui apenas um elemento. Um exemplo. S é o conjunto dos elementos x, tal que x é a estrela no sistema solar. Quando a gente fala em estrela, a gente pensa no universo e pensa nessa inúmera quantidade de estrelas. Porém, no sistema solar, nós temos apenas uma, e o nome dela é Sol. Então, esse conjunto aqui é um conjunto unitário. Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou!